Plano de leitura bíblica, dia 13 de abril, números 30 a 33. Moisés referiu aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Prescrições acerca dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. Se uma donzela que se encontre ainda na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez, ou da obrigação que tomou, nada disse, todos os seus votos e suas obrigações serão válidas. Porém, se o seu pai se opuser no dia em que ele tiver conhecimento disso, todos os seus votos e obrigações serão inválidos. E o Senhor o perdoará, porque seu pai se opôs. Se na ocasião de seu casamento ela estiver ligada por algum voto ou algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo, não disser nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como os compromissos tomados. Mas se o marido, no dia em que disso tiver conhecimento, desaprová-lo, serão nulos o seu voto e o compromisso tomados inconsideradamente, e o Senhor o perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada e toda a obrigação que ela se impuser a si mesma será válida para ela. A mulher que está em casa de seu marido, se obrigar com voto ou se impuser uma obrigação ou juramento, desde que o marido, ao sabê-la, nada diga, nem se oponha, todos os seus votos serão válidos, bem como todo o compromisso que ela tiver tomado. Porém, se o seu marido se opuser ao ser informado de seus votos, todos eles serão nulos, e, igualmente, todos os compromissos que tiver tomado serão sem valor, porque foram anulados por seu marido. E o Senhor o perdoará. Seu marido pode ratificar ou anular todo voto ou todo juramento que ela tiver feito para se mortificar. Se o marido guardar silêncio até o dia seguinte, com isso ratifica todos os seus votos e todos os seus compromissos, e os ratifica porque nada disse no dia em que deles teve conhecimento. Se os anular, depois do dia em que o soube, levará a responsabilidade da falta de sua mulher. Tais são as leis que o Senhor prescreveu a Moisés com relação a marido e mulher, pai e filha, quando esta ainda é jovem e vivem na casa de seu pai. Guerra contra os madianitas. O Senhor disse a Moisés: Vinga os filhos de Israel do mal que eles fizeram os madianitas. Depois disso, serás reunidos aos teus. Moisés disse então ao povo: Armem-se para a guerra alguns homens dentre vós. Eles atacarão Madian para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Reuniram-se, pois, dentre as famílias de Israel, 1000 homens por tribo, ou seja, 12.000 homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate, 1000 homens de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as trombetas para tocar. Atacaram os madianitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, 5 reis de Madian, e passaram a fio da espada Balaão, filho de Beor. Levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram consigo todo o espólio e todos os despojos, animais e pessoas, e conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à assembleia dos israelitas no acampamento que se encontrava nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes das assembleias saíram-lhe ao encontro e fora do acampamento. Moisés, irado contra os generais do exército,
os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: O que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres? Mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fegor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos, varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com um homem, mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos os que tiverem matado um homem ou tocado em um morto, deverão purificar-se, e ao 3º e 7º dia, ele e seus prisioneiros. Purificai também toda veste, todo objeto de pele, todo tecido de pelo de cabra e todo utensílio de madeira. Repartição dos despojos. O sacerdote Eleazar disse então aos guerreiros que tinham combatido: Eis o preceito da lei que o Senhor impôs a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode passar pelas chamas. Será purificado no fogo, mas será também purificado pela água lustral. Tudo o que não suporta o fogo será purificado com água. Lavareis vossas vestes no 7º dia para serdes puro. Depois disso, voltareis ao acampamento. O Senhor disse a Moisés: Fazei o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar e os chefes de família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais entre os que pelejaram e entre todo o resto da Assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada 500 homens, gado, jumentos e ovelhas. Toma-o da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomarás um de cada 50 homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os despojos, o conjunto do espólio que tinha feito o exército, era de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 61.000 jumentos. Havia também 32.000 jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada a metade àqueles que tinham ido ao combate, isto é, 337.500 ovelhas, das quais 675 para o tributo do Senhor. 36.000 bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 71 para o tributo do Senhor. 16.000 pessoas, das quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da dos guerreiros. Essa parte da Assembleia compreendia 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade dos israelitas, Moisés tomou um de cada 50, homens e animais, e deu-os aos levitas, encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sobre o nosso comando. Não falta nenhum sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares, para que se faça a expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles esse ouro, toda a sorte de objetos artisticamente trabalhados. O peso total do ouro, que foi assim separado e oferecido ao Senhor da parte dos chefes de milhares e de centenas, era de 16.750 siclos. Os homens da tropa haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar
tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e de centenas, levaram-no à tenda de reunião para que servisse de memorial diante do Senhor pelos israelitas. Partilha ao oriente do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham um rebanho em grande quantidade, e vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nemra, Ezebom, Eleale, Sabã, Nebo e Beom, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel. São uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: Se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhe: Irão os vossos irmãos à guerra, e vós vos quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais quando os enviei de Sedes Barne para explorar a terra. Foram até o vale de Escol, viram a terra e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia, a cólera do Senhor se inflamou, de tal modo que ele fez este juramento: Os homens que subiram do Egito da idade de 20 anos para cima não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade, exceto somente Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. E agora eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhes recusais obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto, e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: Faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas, até nos introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse de cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado ao oriente. Moisés disse-lhes: Se fizerdes isso e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para as vossas casas quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis essa terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos, e fazeis currais para os vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: Teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaade, e teus servos equipados para a guerra marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem de meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, lhe deixareis em possessão a terra de Galaade. Mas se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben replicaram: Faremos o que o Senhor disse aos teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã.
e nossa parte de terra será deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gade, os filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gade construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atrote-Sofã, Jazer, Jegbá, Bet-Nemra e Bet-Aram, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eleale, Cariatarim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sabna, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manasser, foram a Galaade e tornaram-na em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, a qual deu o nome de aldeia de Jair. Nob marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como as aldeias dependentes, dando-lhe em seguida o nome de Nob, seu próprio nome. Itinerário dos israelitas. Eis as etapas que fizeram os israelitas desde a sua partida do Egito, em tropas organizadas, sobre as ordens de Moisés e Arão. Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas. São as seguintes, essas marchas em etapas. No 15º dia do primeiro mês, que partiram de Ramsés. Isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada, à vista de todos os egípcios que estavam enterrando aqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles, todos os seus primogênitos. Também contra os seus deuses o Senhor tinha exercido o seu juízo. Partidos de Ramsés, os israelitas se detiveram em Sucote, de onde partiram indo acampar em Etã, situado na extremidade do deserto. Dali voltaram a Piairote, defronte de Baal-Sefom, e acompanharam diante de Magdol. Deixando Piairote, passaram pelo meio do mar para o deserto. Após 3 dias de marcha na solidão de Etã, detiveram-se em Mara. Partindo de Mara, ganharam Elim, onde haviam 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Saindo de Elim, foram acampar junto do Mar Vermelho, de onde partiram e acamparam no deserto de Sim. Tendo partido do deserto de Sim, acamparam em Dáfica, de onde foram para a Luz. Dali partiram e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Partidos de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai. Saindo do deserto do Sinai, foram acampar em Quibrote, Atava, de onde foram acampar em Azerote. De lá acamparam em Rétima. De Rétima foram a Remon-Farés, de Remon-Farés a Lebna, de Lebna a Ressa, de Ressa a Ceelata. Deixaram Ceelata e acamparam no monte Sefer. Dali foram acampar em Arada. De lá a Macelote, dali a Taate, de Taate a Taré, de Taré a Mética, de Mética a Esmona, de Esmona foram acampar em Moserote, de Moserote a Bene-Jacã, dali Or-Guidade, dali a Jotebata, dali a Abrona, de lá a Azion-Gaber. De Azion-Gaber foram acampar no deserto de Sim, isto é, em Cádiz. Deixando Cádiz, acamparam no Monte Or, na extremidade da terra de Edom. O sacerdote Arão subiu por ordem do Senhor ao Monte Or e ali morreu, no 40º ano do êxodo dos israelitas do Egito, no 1º dia do 5º mês. Arão tinha 123 anos quando expirou no Monte Or. Foi então que o rei cananeu de Arad, que habitava no Negueb, na terra de Canaã, soube da chegada dos israelitas. Deixando o Monte Or, acamparam em Salmona. De Salmona foram acampar em Funom. De Funom foram a Obote. De Obote detiveram-se em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Dali foram acampar em Dibongade. Dali a Almon de Blataim. Dali aos montes Abarim, em frente ao Nebo. Partiram dos montes Abarim e foram acampar nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó.
Seu acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, ia desde Bet-Gesimote até Abel-Setim. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó: Dize aos israelitas, quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã: expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis todas as suas pedras esculpidas, todas as suas estátuas fundidas, e devastareis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e habitai-a, porque vô-la dou. Distribuí entre vossas famílias por sorte aos que forem mais numerosos, uma porção maior e uma menor aos que forem menos. Cada um possuirá o que lhe couber por sorte. Fareis essa repartição segundo vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, os que ficarem serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. E tudo o que eu tinha pensado fazer a ele, farei a vós.